Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós vamos conhecer as ações do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp. Nosso convidado aqui no estúdio é o coordenador financeiro do sindicato, do Sintunesp, João Carlos Camargo de Oliveira. João Carlos, muito obrigado por sua participação em nosso programa. A gente que agradeço aí pela oportunidade. João Carlos, eu gostaria que a gente começasse o programa fazendo esse balanço a respeito das ações do Sintunesp, mas explicando para quem não conhece ainda como que está organizado, como funciona o Sintunesp. O Sintunesp é uma entidade sindical, não é? De filiação espontânea, ou seja, o servidor entra na universidade e, se ele quiser, ele torna-se um filiado do Sintunesp. O Sintunesp organiza os trabalhadores, organiza as reivindicações dos trabalhadores, enfim, nós atuamos na defesa do emprego e do empregado, vamos dizer assim, dos trabalhadores, nas reivindicações salariais e não salariais, não é? Tratamos também da carreira, nós temos uma organização também liderada pelo Sintunesp, pelas associações, que chama-se Chapão, onde nós elegemos pessoas comprometidas com os trabalhadores para atuar junto aos órgãos colegiados da universidade, CO, CEP, CAD e demais órgãos colegiados centrais. Considerando que a Unesp tem quase 8 mil servidores técnicos e administrativos, quantos estão hoje filiados ao Sintunesp? E devido a essa distribuição geográfica da nossa universidade também, como que funciona a atuação de vocês, membros do sindicato? Hoje nós temos aproximadamente 3 mil filiados, não é? Como eu disse, a filiação é espontânea. A gente tem trabalho para que as pessoas sintam-se com vontade de filiar-se ao sindicato, mas o que atrai mais os filiados é a questão de problemas, infelizmente, muitas das vezes jurídicos com a universidade. Nós prestamos assessoria jurídica também aos servidores. Todos os filiados têm uma assessoria jurídica gratuita no sindicato. E isso é o que tem atraído bastante os servidores para ser filiado ao Sintunesp. E com relação à organização de vocês, uma vez que a Unesp está presente em 24 cidades do interior? 24 cidades. Nós temos nós somos organizados numa diretoria central, que é a diretoria colegiada, composta por 16 coordenadores, sendo 8 titulares e 8 suplentes. Nós temos 3 funções principais liberadas para atuar em todo o estado: o coordenador administrativo, o coordenador financeiro e o coordenador político. Nós nos dividimos aí regionalmente para dar conta da demanda no estado, enfim, bastante horas de estrada, não é? Para conseguir organizar aí os trabalhadores e dar conta da demanda. Mas localmente nós temos uma diretoria de base, que nós chamamos, ou seja, cada unidade elege o seu representante local. A cada 50 afiliados, a unidade tem direito a eleger um diretor de base, que vai atuar na unidade local, organizando as reuniões, organizando a pauta central, ou seja, que nós encaminhamos para as unidades, e depois, numa reunião ampliada na sede maior aqui em São Paulo, nós organizamos a pauta dos trabalhadores naquele ano. Então, o funcionamento é bastante simples. Os canais são os canais de hoje em dia, a internet, telefone, enfim. E as viagens que a gente faz constantemente, as visitas às unidades. Pensando nessas pautas de reivindicações, você chegou a comentar essa defesa do emprego, né, a manutenção do emprego desses servidores, também a qualidade desse emprego e tendo reivindicações salariais ou não salariais. Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para a gente o que entra nessa pauta de reivindicações que vocês fazem em prol dos funcionários. Então, ela é diversificada, não é? Para a defesa do emprego e das condições de trabalho, né, praticamente dos trabalhadores, a gente tem exemplos, por exemplo, de locais inadequados para o funcionário trabalhar, funcionário desprotegido, ou seja, isso tudo a gente organiza, tá certo? Hoje a gente tem menos casos dessa natureza, uma vez que a gente tem aí também uma coordenadoria da administração superior da universidade que toma conta desse processo. Da saúde e da segurança do trabalhador vinculada à Pró-Reitoria de Administração. Exatamente, Em função também de uma demanda do Sintunesp, nós temos uma equipe aí contratada pela universidade para fazer uma revisão da questão da insalubridade, ou seja, fazer um trabalho onde de fato se mapeie
e se consiga identificar locais insalubres, e aí nesses locais apenas os servidores passariam a perceber insalubridade, ou seja, um valor em seu salário por conta disso. E não como é feito hoje, por exemplo, onde muitos locais as pessoas trabalham em locais insalubres, laboratórios, por exemplo, e não recebe a insalubridade ou recebe um valor inferior ao que devia, ou então nós temos casos, por exemplo, de no mesmo setor nós termos funcionário que recebe, funcionário que não recebe, funcionário que recebe o mínimo, funcionário que recebe o máximo. Isso chega a vocês por meio dos outros professores, dos outros servidores? Dos servidores, eles nos encaminham as demandas ou pessoalmente, ou através da nossa assessoria jurídica, ou ainda através do diretor de base, que é o representante local do sindicato, que traz a demanda para a gente aqui, né, no local onde a gente se encontra, nas sedes, é o local onde recebemos os documentos, os protocolos, mas a gente viaja muito e também nós temos só 3... É mais esse contato pessoal, Exatamente. Então, no qual surgem essas reivindicações. E os canais que a gente tem de informação, né? O nosso site... Há uma participação, João, massiva, podemos dizer assim, dos funcionários, principalmente dos sindicalizados, participando, interagindo com vocês? Existe uma boa participação, não é maciça, infelizmente, a gente não pode dizer isso, não é maciça, mas existe uma boa participação e uma participação qualificada. Existe a participação daqueles que realmente se interessam pelas suas condições de trabalho, na defesa do teu salário, na defesa das condições de trabalho, na defesa das suas unidades, inclusive, que hoje a gente vem assistindo aí o aumento do número de servidores e trabalhadores terceirizados na nossa universidade. A gente vem assistindo campos onde nós tínhamos anteriormente só servidores que eram contratados pela universidade, campos muito bem cuidados, e hoje a gente já não vê mais isso. Isso graças ao aumento do número de servidores terceirizados. Todas essas demandas nos chegam, inclusive dos terceirizados, que não tem quem os represente, que muitas vezes as empresas os contratam e deixam sem pagamento, sem vale, deixam essas pessoas em condições que se alimentam em locais onde não é apropriado para se alimentar. Enfim, toda essa demanda acaba chegando para a gente tem que tratar. Uma grande demanda onde se torna mais visível, podemos dizer assim, a atuação de vocês é em momentos de greve. Sim. E o ano de 2014 foi um ano muito emblemático para a universidade, para a Unesp em si, para as outras universidades do estado, mas esse é o tema do nosso próximo bloco. Tá, okay. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós conversamos sobre o Sinto Unesp. João Carlos, dentro dessas ações que você pontuou em defesa desse trabalhador, do emprego desse servidor técnico-administrativo da nossa universidade, o ano de 2014 ele foi marcado por uma greve que se estendeu em alguns campos por mais de 100 dias. Eu gostaria que você pontuasse, fazendo um balanço das ações do Sinto Unesp, né, o resultado, o significado, né, como começa essa greve a partir de uma demanda dos funcionários e como que se encerra a greve de 2014 na perspectiva de vocês. Ok, nós tivemos um ano difícil, não foi muito diferente dos demais, todos os anos as negociações são extremamente difíceis. Esse ano de 2014 foi marcado por uma grande mobilização de servidores docentes, servidores técnico-administrativos e também dos estudantes. E graças à falta de habilidade política, graças à falta de consideração e até de respeito por parte do CRUESP com a comunidade universitária, nós fomos aí empurrados para uma greve, como você disse, de mais de 100 dias. Não é uma greve que começou com o CRUESP se negando a negociar, dizendo que não tinha a menor condições de cumprir com as reivindicações que apresentávamos e sequer com a reposição das perdas acumuladas, ou seja, da inflação. E com o anúncio por parte do CRUESP em várias reuniões de negociações, onde não havia de fato negociação e o CRUESP simplesmente apresentava um índice de 0 de reajuste, isso impulsionou a categoria e toda a comunidade universitária para defender as suas condições de trabalho, para defender
a universidade em si. Então não foi uma pauta apenas voltada para esse reajuste salarial? Não foi. Não foi. Foi uma pauta que exigia também da administração, particularmente no caso da Unesp, uma discussão mais ampliada da sua condição financeira, uma vez que todo ano, infelizmente, na época de campanha salarial, é que as questões maiores aparecem, a questão financeira aparece, e nós, do Sintunesp, que fazemos parte do Fórum das Seis, não é um órgão que congrega a entidade de todas as públicas paulistas, USP, Unesp, Unicamp, mais o Sinteps, o Centro Paula Souza, apresentamos reivindicações também junto à Assembleia Legislativa do Estado, solicitando a ampliação de recursos para a universidade. E por décadas, os reitores não fizeram isso. Apenas no ano passado, os reitores apresentaram uma reivindicação de aumento de verbas para a Unesp, USP, Unicamp e Centro Paula Souza na Assembleia Legislativa, mas, como a gente sabe, as dificuldades políticas lá dentro, uma vez que a configuração daquela casa é bastante favorável ao governo, e o governo não tem interesse em aumentar o repasse para as universidades, a gente continua ainda com o mesmo repasse de décadas. Isso impõe uma certa dificuldade, mas também faz com que seja necessário que os reitores saiam dos seus gabinetes e vão buscar recursos para a universidade, e não apenas dizendo que não temos recurso e que o recurso é escasso, mas ao mesmo tempo que o recurso é escasso, a gente tem uma universidade que se amplia no seu decorrer do rio tranquilamente, com um crescimento gradual, mas um crescimento ela tem seu crescimento natural, né, de todo ano, com o vestibular, mas nós tivemos expansões durante essa última década que impactaram bastante. Os campos experimentais, os novos cursos de engenharia, uma unidade nova em São João da Boa Vista, isso tudo, ao meu ver, com falta de planejamento por parte da universidade. Várias estruturas administrativas foram criadas nos últimos anos, estruturas essas que dependem de servidor, que dependem de verbas, enfim. A universidade cresceu bastante na última década, investiu-se na universidade na última década, num crescimento e tudo mais, principalmente no crescimento da pós-graduação, mas a gente não viu nem de longe um investimento parecido com recursos vindo do ICMS, vindo do Estado, que é o recurso com o qual a gente sobrevive. Então, em meio a uma greve, João, para que as pessoas possam entender, né, há essa pauta grande de reivindicações, pensando na qualidade de uma universidade dita de excelência, como é o caso da Unesp, e dentro desse movimento, desses mais de 100 dias em que estivemos em greve, né, como funciona exatamente a atuação do Sintunesp? Há uma participação nas reuniões e negociações do CRUESP, como você mesmo citou, mas junto à comunidade de servidores técnicos administrativos, a parceria muitas vezes feita com a Adunesp, com representantes dos alunos, né? Como que funciona toda essa articulação que é política? Sim, as parcerias são extremamente saudáveis. É uma parceria importantíssima do Sintunesp com a Adunesp, com as ADs locais, porque a Adunesp também tem as suas regionais, não é? E também com o DCE, o representante dos DCE da Unesp. Dos alunos. Dos alunos, exatamente. Então, existe essa parceria porque a universidade é de todos, é para todos, e existe deficiência nos 3 segmentos. Então, nesse momento, a pauta converge, é uma pauta construída pelos 3 segmentos que compõem a universidade, os estudantes, os funcionários e técnico-administrativos e os docentes, portanto é uma pauta única para os 3. E a gente negocia conjuntamente, com a participação no Fórum das 6, com a participação dos estudantes. Na Unesp tende-se a fragmentar quando a discussão é específica, negociando cada um com a sua entidade representativa, ou seja, quando se trata de uma pauta do servidor técnico administrativo, se negocia com o Sintunesp. Quando é uma pauta que trata da questão do professor, da carreira docente, por exemplo, se trata com a Adunesp e, no caso dos estudantes, com o DCE. Mas no Fórum das 6 é uma pauta única, com as reivindicações dos 3 segmentos, e se negocia conjuntamente na mesma reunião e tudo mais. Dentro da perspectiva de vocês, do Sintunesp, né, que balanço fazer da greve de 2014? A greve foi extremamente vitoriosa para os servidores, não só do ponto de vista salário, que isso é
de menos, vamos dizer assim, porque nós só tivemos parceladamente a reposição da inflação, ou seja, a reposição de perdas. Nós não tivemos ganho salarial no ano passado. Mas nós tivemos um ganho político muito grande, que foi o quê? A discussão da estrutura administrativa da universidade. Hoje nós temos 3 comissões formadas nos conselhos administrativos superiores da universidade, CO, CEP e CAD, que estão tratando dessas questões financeira, administrativa, política da universidade. Isso foi uma das reivindicações que surgiu durante o movimento do ano passado e que a gente espera consiga dar conta da demanda que a sociedade e a comunidade administrativa traz, fazendo com que a universidade discuta sua máquina administrativa, discuta a questão financeira, a questão política, o planejamento, que na universidade é extremamente carente de planejamento, de pensar uma universidade para daqui 5, 10, 15 anos. Eu acho que isso a gente precisa fazer e até agora não foi feito. Então, eu acho que com o movimento do ano passado, uma greve bastante forte, como há tempo a gente não via, com a participação dos 3 segmentos junto na maior parte do tempo, com o retorno às atividades conjuntamente de todos os servidores, isso sem dúvida nenhuma traz um ganho, principalmente político aos servidores, sensacional. E há algumas perspectivas já para 2015, sinalizando essa pauta de reivindicações que o Sintunesp já tem há algum tempo, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Ingressei na Fundação Educacional de Bauru em 1981, no mês de agosto. Passei pelas várias etapas da Fundação Educacional de Bauru, da Universidade de Bauru, da Encampação, em 1988, da UB pela Unesp. Minha trajetória sempre foi na área acadêmica. Eu estive supervisor da seção de graduação, estive supervisor da STAEP, todas as 2 áreas ligadas à área acadêmica, uma delas voltada para os alunos e a outra na parte de eventos. Fiz parte da congregação da faculdade, na comissão de ensino. Atualmente sou também um dos coordenadores do projeto Perspectiva, sempre envolvido com a preocupação da graduação na universidade. A questão de 6 anos aproximadamente, estou ligado ao sindicato. Atualmente estou como coordenador de imprensa do mesmo, sempre visando a causa do servidor público estadual e por uma universidade pública gratuita e de qualidade. Eu comecei a trabalhar na universidade em 1988, né, na antiga fundação. E de lá para cá a gente tem desenvolvido, além das minhas tarefas cotidianas na Unesp, tem desenvolvido assim, o trabalho assim, de conscientização dos trabalhadores, né? E no trabalho de conscientizar aí da importância, né? do direito do trabalhador e também do direito que ele tem com a própria instituição, né? Então a gente tem feito esse trabalho, né? Dentro do sindicato, né? A partir de 94 que eu comecei a fazer parte do sindicato. E hoje eu sou coordenador jurídico do sindicato, né? Faço trabalho na parte jurídica do sindicato e também faço parte do Conselho Universitário, né? Sou representante técnico administrativo no Conselho Universitário. Além do trabalho que eu desenvolvo dentro do sindicato, no Sintunesp, eu também faço meu clube, minhas tarefas cotidianas aqui na universidade, né? Que são elas, fabricamos os móveis da universidade, né? Que, lógico que agora muitos deles já estão sendo terceirizados, mas a gente faz a manutenção da nossa unidade, né? E é o trabalho que tem desenvolvido aí na área de marcenaria, né? E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com João Carlos Camargo de Oliveira, o coordenador financeiro do Sintunesp. João, dentro dessa perspectiva do balanço que, segundo vocês, foi positivo da greve de 2014, o que podemos esperar, o que os servidores técnicos administrativos podem esperar desse posicionamento que foi tão marcadamente forte do Sintunesp em 2014 e agora para 2015?
O que se pode esperar do Sintunesp é, mais uma vez, a organização dos trabalhadores, a defesa dos trabalhadores, a defesa dos seus salários, enfim. As reivindicações dos trabalhadores serão apresentadas como todo ano a gente faz. Nós temos na nossa pauta reivindicações, por exemplo, que não envolvem a questão financeira. Portanto, reivindicações que podem ser atendidas, É que possível dar um podem exemplo ser... prático, João, para a gente? Nós temos, por exemplo, a questão dos cursos, dos treinamentos para os Cursos de capacitação, de servidores, formação cursos de continuada. capacitação, enfim, nós temos a questão do envolvimento maior do servidor na unidade, para o trabalho na unidade, enfim. A gente tem... de integração. De integração, de interação, de uma interação maior com os estudantes, com os próprios servidores docentes. Tem uma série de reivindicações que não envolvem salário e que também pode ser negociada, pode ser aí tratada nesse momento. É um ano que se apresenta bastante difícil, talvez atípico, não é? Dada a crise que se apresenta não só no país, mas internacionalmente, mas é um ano que a gente não, como os demais, a gente não pode deixar de apresentar as nossas reivindicações e a defesa das perdas dos trabalhadores. E quando a gente trata de perdas no período de um ano, isso significa a reposição de inflação. Então, não tenha dúvida que a gente parte desse princípio de que, no mínimo, haja a reposição das perdas, como foi feito no ano passado, e certamente a gente estará colaborando com a organização dos trabalhadores, estaremos colaborando junto com os servidores docentes e com os estudantes também na defesa das suas pautas, que são extremamente importantes para os estudantes e que também estão bastante carentes aí de investimentos e de organização e de planejamento nessa área. Já então uma mobilização, uma integração entre esses três segmentos para a defesa dessa pauta de reivindicação, que é uma continuidade daquilo que foi, de certa forma, prometido e defendido em 2014. Exatamente. Existe essa pauta, nós estamos formando essa pauta, nós já tivemos reuniões agora no início do ano, dos segmentos, para que a gente dê um start aí na composição da pauta, não é? Esse ano também tem a expectativa, e a gente espera que haja o compromisso, haja o cumprimento do compromisso por parte do CRUESP de que a gente negocie antecipadamente, não é? E não deixe para negociar em final de maio, começo de junho. Isso também atrapalha bastante o dia a dia da universidade. Então, a gente tem aí um compromisso do CRUESP de que neste ano nós estaríamos iniciando as negociações em abril. Isso já foi apresentado ao CRUESP no ano passado, no entanto, não foi cumprido. A gente espera que isso seja cumprido nesse ano, que a gente inicie as negociações mais cedo e que, dessa forma, a universidade não tenha a necessidade de sair do seu curso natural e a gente possa aí seguir em frente. Mais esse ano difícil, mas... Com paralisações ou até uma possível greve nesse sentido? Sim, nada disso é descartado, isso tudo depende da reunião de negociação, de como o CRUESP vai tratar e recepcionar a pauta dos trabalhadores, enfim, isso tudo ainda é bastante cedo para a gente dizer, mas são meios de luta que a gente lança a mão, são eles que a gente tem e que, lamentavelmente, se for necessário, mais uma vez serão utilizados. João, pensando num futuro, você mesmo comentou anteriormente que é preciso se pensar numa universidade a longo prazo e não a curto prazo, embora estejamos em 2015 num ano complicado, difícil, como alguns gestores da própria universidade assumiram aqui no Gestão Unesp 2014, mas fazendo um balanço de todas as ações do Sintunesp ao longo desses anos, com o envolvimento desses 3.000 funcionários que nós temos hoje vinculados ao sindicato, que avanços vocês têm conquistado, pensando nesse diálogo, nessas aberturas que tem de negociação com o CRUESP, com os órgãos da universidade, com os gestores e também com os outros segmentos de docentes e alunos? A gente avançou bastante nessa última década. Nós avançamos principalmente na questão da carreira do servidor técnico-administrativo. Os servidores hoje têm uma carreira que ainda é carente de uma adequação, que ainda precisa ser melhor discutida e feita algumas correções na carreira do servidor. Tem alguns desvios na carreira que precisam ser corrigidos, mas essa é uma conquista importante. A organização
simplesmente dos trabalhadores, é algo extremamente caro para a gente, no sentido de que essa é uma das metas principais do sindicato, que é ter a organização dos trabalhadores, é ter o diálogo com os trabalhadores e fazer chegar aos trabalhadores a discussão que ocorre nos colegiados centrais, não só nos centrais, mas centrais e locais, não é? Incentivar os trabalhadores a participar desses órgãos administrativos, sejam locais ou sejam órgãos centrais. Então, nesse sentido, na última década foi um período bastante rico na organização propriamente dos trabalhadores, a carreira dos trabalhadores, bolsa para que os trabalhadores possam estudar, os benefícios, não é, que a gente, embora defenda salário, os benefícios são extremamente importantes para os trabalhadores porque acabam compondo o seu salário. Vale alimentação, então, vale transporte. Vale alimentação, vale transporte, mais do que isso, as condições de trabalho mesmo, as condições de segurança dos trabalhadores, condições mais adequadas para que eles possam trabalhar. Nós tínhamos um forno em Botucatu extremamente complicado, só para ilustrar, um forno incinerador, onde os trabalhadores trabalhavam em condições extremamente inadequadas, enfim. Isso é só um exemplo do que a gente fez, do que a gente faz aí no dia a dia. Que é possível essa mudança. Que é possível a mudança, que é possível a gente ter um ambiente saudável, que é possível a gente ter interação entre os 3 segmentos, do docente, servidor técnico administrativo e estudante, que eu acho que isso é o que compõe, isso é o que faz e o que forma, não é, uma universidade. Então, acho que o fato da gente ser bastante espalhado pelo Estado já nos, entre aspas, nos rouba uma condição de ser talvez a maior universidade do Estado. Nós temos campos bastante pequenos, isso também configura eles um status de quase que de colégio e não de universidade. O clima muitas vezes nesses campos menores é clima de colégio e não clima de universidade. E aí precisa da interação com outras unidades, com outros campos, os trabalhadores entre si, para saber como é que se organizam e como é que leva para os campos menores, ou enfim, onde há necessidade, esse diálogo e essa questão que envolve mesmo o ensino superior paulista, não é? E que nós somos responsáveis por ele. Júnior, eu gostaria de agradecer a sua participação e quem tiver dúvidas, críticas e sugestões ao trabalho do Sintunesp, é só entrar na página de vocês e ter acesso a esse canal de comunicação aberto que vocês têm mantido em prol desses funcionários. Exatamente. Eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigado. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.